Olá, gente, tudo bem? Dando sequência ao nosso curso 2016 para técnico do INSS, e nós fechamos no segundo encontro aquele tema de evolução histórica da Previdência Social. Um tema importante, e eu acredito que cai ao menos uma questão do CESP sobre evolução histórica. Por quê? Primeiro, o CESP gosta de cobrar o tema. Segundo, é tradicional cair uma ou duas questões na prova do INSS sobre a evolução histórica da Previdência Social. A gente vai prosseguindo com mais alguns fatos mais recentes ao longo do curso. Bom, eu queria apresentar duas ou três classificações básicas sobre regimes previdenciários, para a gente poder fazer um enquadramento do regime geral de previdência social, para que você possa entender. O nosso curso não é fundado em decoreba, é fundado em entendimento. Eu nunca precisei decorar nada na minha vida profissional, inclusive para concurso público. Lógico que pode ter uma ou outra informação que você decore, mas no geral, entendendo, você vai bem. Quanto à contributividade, os sistemas previdenciários são classificados em sistemas previdenciários não contributivos, custeados com os tributos em geral, inexistindo contribuições específicas, como ocorre com o primeiro pilar da Previdência da Dinamarca. Esse não é o modelo adotado pelo Brasil. Esse é um modelo de previdência não contributiva, fundado pelo Sir William Beveridge na Inglaterra em 1942. Já caiu até questão do CESP sobre isso. O modelo inglês, também chamado de não contributivo ou beveridiano, porque quem o idealizou foi um lord inglês chamado Sir William Beveridge, através da publicação em 1942 do Plano Beveridge. Eu até adquiri no sebo esses dias por R$500. Gastei uma grana de um livro originário desse. Essa é a previdência que é fantástica. Toda a população é protegida, não precisa pagar uma contribuição previdenciária específica pelo segurado. Ela é custeada com os tributos em geral, só que ela é cara, quase nenhum país adota. A própria Inglaterra adota parcialmente, Dinamarca, países nórdicos em geral, um pilar da previdência australiana, pelo que eu fiz a investigação do direito comparado. Porque ela inclui todo mundo, mas não é o modelo brasileiro. A previdência brasileira, e aqui eu me refiro a todos os regimes previdenciários, regime geral, regime próprio e previdência complementar. Ela é contributiva. Vejam, conforme já vimos aqui neste curso, o caput do artigo 201 da Constituição, que disciplina o regime geral de previdência social, ao pronunciar que a previdência social organizar-se-á sob a forma de regime geral de caráter contributivo e filiação obrigatória. No Brasil, a previdência não protege toda a população, protege o segurado e seu dependente, e a condição de segurado está ligada ao recolhimento de um tributo específico chamado contribuição previdenciária. No Brasil, adotamos o modelo contributivo, custeado por contribuições previdenciárias, que são pagas pelos segurados e pelas empresas. Adotamos o modelo alemão de previdência, que vimos aqui, o modelo de Otto von Bismarck, da Lei do Seguro Social, que criou o seguro-doença como primeiro benefício previdenciário daquele modelo, e que é considerado o marco inaugural, o primeiro regime previdenciário formalmente criado em todo o mundo de acordo com o entendimento dominante. E o modelo alemão, também conhecido como bismarckiano ou contributivo, prevê o custeio de contribuições previdenciárias específicas das empresas e dos trabalhadores, sem prejuízo do Estado também participar. Não estou dizendo que o Estado não vai tirar do bolso, mas aí existem contribuições previdenciárias específicas a serem pagas pelas empresas e pelos trabalhadores. Esse modelo contributivo ele se divide em dois. O modelo de capitalização, que exige a cotização durante certo prazo para fazer jus aos benefícios em fundo individual ou coletivo, sendo os valores investidos pelos administradores, que é a previdência privada no Brasil. O modelo contributivo de capitalização é previdência privada. Por exemplo, eu tenho um contrato há mais ou menos 7 anos com a Brasilprev, que é a subsidiária do Banco do Brasil. Depois eu mando a conta para o Banco do Brasil do marketing. É uma previdência privada, eu tenho uma conta em meu nome, todo mês, todo dia 3 ou dia 5, não me lembro, desconta da minha conta corrente um valor X e é um fundo individual. Quando eu atingir 60 anos de idade, que foi a programação que eu fiz, que é a idade de aposentadoria do servidor público, eu vou ficar recebendo um benefício
até a minha expectativa de vida, até zerar aquela conta. É uma poupança que você vai sacando. Não é o caso do regime geral de previdência social. O regime geral de previdência social, o nosso RGPS, é o modelo de repartição. Modelo de repartição significa que, em regra, a ausência de contribuição durante determinado tempo não retira o direito ao benefício, salvo os casos de carência, existindo um fundo único, que é a Previdência Pública Brasileira. Há um fundo único, chamado Fundo do Regime Geral de Previdência Social, previsto inclusive constitucionalmente no artigo 250, para onde vão as contribuições previdenciárias das empresas e dos segurados. E é desse fundo que vêm os recursos para pagamento de benefícios do regime geral. O fundo, em sendo suficiente, e todo ano a União complementa com o orçamento fiscal. Esse é o modelo solidário, porque o de capitalização não é. Imagine que você pagou um ano de contribuição, ficou inválido. Se fosse uma conta individualizada, pouquíssimas contribuições, isso não é custear só um mês de sua aposentadoria por invalidez. Mas o fundo único não. Há uma socialização de riscos. Mesmo pagando poucas contribuições, morrendo uma pessoa por morte, ficando inválido, uma aposentadoria por invalidez, você vai ter lá o benefício até o resto da sua vida. Porque se socializa o risco e o Estado garante supletivamente, quando as contribuições das empresas e dos segurados não der ensejo, o Estado brasileiro, através da União, bota a diferença. Essa diferença hoje, fechou aí 2015, não vou lhe dar o valor exato, mas bem próximo a 100 bilhões de reais. Ok? Então, o regime geral de previdência social é um regime previdenciário contributivo e de repartição, onde há um fundo único para onde vão todas as contribuições previdenciárias. Significa dizer que você não tem uma necessária contraprestação. Você pode ter pago a contribuição previdenciária no regime geral por 30 anos. Você nunca gozou de um auxílio-doença. Você morreu e não tem família. Você pagou 30 anos e não teve nenhum benefício. Isso é injusto? Claro que não, porque você não tem que olhar o umbigo da pessoa, você tem que olhar o coletivo. Porque o vizinho pagou 2 anos, ficou inválido, o resto da vida está recebendo aposentadoria por invalidez e se morrer ainda vai deixar a pensão por morte, que ele tem esposa. Porque antes de começar a trabalhar, ninguém sabe quem vai trabalhar por 30 anos e morrer sem gozar do benefício, que vai ficar inválido com 1 ano. Você tem que olhar o coletivo, né? Porque a pessoa que está em boa condição normalmente reclama, eu estou aposentado, mas continuo trabalhando para a empresa e continuo tendo contribuição sobre o meu salário. Só que ele olha só o umbigo dele, tem que olhar o coletivo. Porque tem gente que está aposentado por invalidez que pouco pagou e está sendo sustentado por essa contribuição previdenciária. Quanto ao responsável pela gestão, a classificação é a seguinte. Nós temos a previdência pública, nós temos a previdência privada e nós temos a previdência mista. A previdência pública é quando os regimes de previdência social são gerenciados apenas pelo poder público. A previdência privada é quando os regimes de previdência são gerenciados pela iniciativa privada. E a previdência social no modelo misto, que é o modelo do Brasil, existem regimes públicos e regimes privados. Os regimes públicos são o Regime Geral de Previdência Social, que é o nosso objeto de estudo, artigo 201 da Constituição, e a Previdência Básica dos Servidores Públicos ocupantes de cargos de provimento efetivo, os chamados regimes próprios de previdência social, previstos no artigo 40 da Constituição Federal. Já a previdência privada, em que estudamos o artigo 202 da Constituição, é a seara de previdência de adesão facultativa que se abre à gestão das pessoas jurídicas de direito privado. Neste ponto, a meu ver, é o melhor modelo previdenciário. Você mescla setor público e setor privado. Alguns países, como o Chile, privatizaram totalmente a previdência. A Nicarágua, patrocinados por reformas do Banco Mundial, extremamente arriscado. Se a previdência quebra, uma pessoa privada quebra como um todo, o país fica quebrado também. Com base em tudo que nós estudamos, nós vamos agora fixar as características do regime geral de previdência social, que é o nosso objeto de estudo. O regime geral de previdência social, ele é público, ele é contributivo. Público porque ele é gerenciado pela União através do Ministério da Previdência Social. Cuidado, não é o INSS que gerencia o regime geral de previdência social. Que gerencia o Ministério da Previdência Social, órgão da União. O INSS concede e revisa benefícios previdenciários. As políticas públicas previdenciárias são aprovadas no âmbito do Ministério da Previdência Social, que, no final de 2015, inclusive, foi fundido com o Ministério do Trabalho e Emprego.
Aí é Ministério do Trabalho e Previdência Social. Agora tomem cuidado com isso em prova. Muitas vezes a prova copia o texto da lei desatualizado, Ministério da Previdência Social, e apenas por esse fato não marque errado. Mas se vier na questão de prova Ministério do Trabalho e Previdência Social, é o que é correto, porque as pastas foram fundidas na reforma ministerial em razão da crise que o país vivencia. Ele é contributivo com base no artigo 201, pois lastreado pelo princípio da contributividade, que é a herança do modelo alemão que herdamos. Ele prima pelo equilíbrio financeiro atuarial. Ele é de filiação obrigatória para os trabalhadores em geral. Princípio do equilíbrio financeiro atuarial, que já estudamos no artigo 201 da Constituição. O equilíbrio que deveria existir entre a arrecadação da contribuição previdenciária no presente e no futuro, que é o chamado equilíbrio atuarial. Filiação compulsória. Princípio da filiação compulsória que se volta aos trabalhadores, também chamado por alguns autores de compulsoriedade da filiação. Esse princípio se volta às pessoas que exercem atividade laborativa remunerada. São chamados segurados obrigatórios da Previdência Social, que vamos estudar em breve. As pessoas que trabalham, que exercem atividade laboral remunerada, não basta trabalhar. Tem trabalho que é de graça, aí não vai incidir. É o trabalho que é remunerado. As pessoas que exercem atividade laborativa remunerada, a Constituição impõe a sua filiação à Previdência Social. De repartição, o Fundo Único e Solidário. De repartição, porque é um modelo de previdência onde existe um único fundo para onde vão as contribuições. E você pode ter um benefício previdenciário com valor elevado por muitos anos sem ter contribuído necessariamente o suficiente para ele, porque o custeio do seu benefício sai de um fundo único e não de uma conta individualizada. Solidário, porque a Previdência Social decorre do princípio da solidariedade que já estudamos, é um dos princípios informadores da Seguridade Social, implicitamente previstos na Constituição Federal. De gestão quadripartite, com a participação do poder público, empregadores, trabalhadores e aposentados nos órgãos colegiados. E de custeio tripartite, com participação do poder público, trabalhadores e empregadores. O custeio tripartite foi inserido no Brasil na Constituição de 1934. Ele continua, viu? Posicionamento nosso, posicionamento da doutrina majoritária, como, por exemplo, meu amigo Ivan Kertzmann. Nós temos ainda a Previdência Pública Brasileira, custeada com a contribuição das empresas, dos segurados, e o governo federal, a União, quando falta, e falta todo ano, complementa com o orçamento fiscal. Ele não foi extinto, o custeio tripartite, inclusive o CESP adota esse posicionamento em questões recentes que já orientamos. Bom, conforme falei, a administração do regime geral de Previdência Social foi atribuída ao Ministério da Previdência Social, atualmente Ministério do Trabalho e Previdência Social. Agora, se vier na prova só o Ministério da Previdência Social numa assertiva, sugiro não marcar falso, porque a banca examinadora copia o texto legal. E esse detalhamento, por exemplo, a lei às vezes fala Ministério da Previdência e Assistência Social, as provas copiam, marcam certo, porque antigamente, quando a lei foi feita, era Ministério da Previdência e Assistência Social. Ministério da Previdência Social, Ministério do Trabalho e Previdência Social, como é agora, e já, na época de Collor, em 1992, existiu por cerca de um ano o Ministério do Trabalho e Previdência Social, digas de passagem. Órgão integrante da União, sendo exercida pelos demais órgãos e entidades vinculadas, tendo sido criado, através da Lei 8.029 de 1990, o Instituto Nacional do Seguro Social, autarquia federal fruto da fusão do IAPAS, Instituto de Administração Financeira da Previdência Social, e do INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, com a principal função administrativa na atualidade de gerir o plano de benefícios do regime geral de Previdência Social. Olha, isso é importante, inclusive isso caiu na prova de técnico 2012 aplicada pela FCC. O Instituto Nacional do Seguro Social tem natureza jurídica de autarquia federal, vinculada atualmente ao Ministério do Trabalho e Previdência Social. O INPS, ele é fruto da extinção de duas autarquias, o IAPAS, que fazia a arrecadação das contribuições previdenciárias, e do INPS, que fazia a gestão da antiga Previdência Urbana. Essas duas autarquias foram extintas e suas atribuições foram transferidas para o Instituto Nacional do Seguro Social, através da sua criação, autorizada pela Lei 8.029 de 1990. Quando surgiu, o INSS tinha duas grandes funções administrativas.
o INSS arrecadava contribuições previdenciárias, já que sucedeu o IAPAS, e o INSS concedia benefícios e serviços previdenciários, já que sucedeu o INPS. No entanto, esta primeira função administrativa não mais é do INSS. E isso foi retirado em definitivo do INSS com a Lei da Super-Receita, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, que foi a Lei 11.457/2007. Desde então, a dívida ativa das contribuições previdenciárias deixou de ser do INSS. Nós todos, inclusive eu de vez em quando, a imprensa, todo mundo fala contribuição do INSS, não fala? Tecnicamente está errado. Se vier na prova contribuição do INSS, por ser algo que até as bancas erram, não marque errado. Porque a dívida ativa, o titular do crédito da contribuição previdenciária, não é mais o INSS desde 2007. Ou seja, lá se vão 8 anos, né? 8, 9 anos. E aí nós temos essa titularidade de dívida ativa da União. A União é a credora da contribuição previdenciária. E essa arrecadação é feita pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. A Secretaria da Receita Federal do Brasil é fruto da Secretaria da Receita Federal, que em 2007 passou a se chamar Secretaria da Receita Federal do Brasil, porque em 2007, com a Lei 11.457, a Secretaria da Receita Previdenciária, que fazia a arrecadação de contribuições previdenciárias em nome do INSS e era um órgão do Ministério da Previdência Social, ela foi extinta. E a atribuição de fiscalizar, cobrar e arrecadar as contribuições previdenciárias, que era da SRP, a Secretaria de Receita Previdenciária, passou para a Receita Federal, que passou a se chamar Receita Federal do Brasil. Botaram do Brasil no final, conhecida como Superfisco e Superreceita. Tanto que hoje, se alguém pagar indevidamente uma contribuição previdenciária, não move ação contra o INSS. Não sou eu que vou defender. Vai mover ação contra a União. Quem vai defender é um procurador da Fazenda Nacional. Então o INSS, desde 2007, tem como principal função administrativa conceder, revisar e negar também, quando for indevido, benefícios e serviços previdenciários do regime geral de previdência social. Nesse sentido, vejam o artigo 1º do Regimento Interno do INSS, que aduz que o Instituto Nacional do Seguro Social, autarquia federal com sede em Brasília, Distrito Federal, vinculado ao Ministério da Previdência Social, atual Ministério do Trabalho e Previdência Social, instituída com fundamento no disposto no artigo 17 da Lei 8.029 de 90, tem por finalidade promover o reconhecimento pela Previdência Social de direito ao recebimento de benefícios por ela administrados, assegurando agilidade e comodidade aos seus usuários e ampliação do controle social. Essa é a principal função administrativa do INSS. No entanto, existem funções administrativas secundárias da autarquia previdenciária. Por que secundárias? Porque todas as funções administrativas outras do INSS giram em torno da concessão e revisão de benefícios e serviços previdenciários do regime geral de previdência social. E como veremos no final do curso, na parte de assistência social, o benefício assistencial do idoso deficiente carente também é atribuição do INSS, mas aí por delegação da União. A Lei 11.457/2007, que é a Lei da Super-Receita, no seu artigo 5º, ainda previu essas funções administrativas secundárias do Instituto Nacional do Seguro Social. Vejam o artigo 5º da Lei 11.457/2007. Caberá ao INSS emitir a certidão relativa a tempo de contribuição, conhecida como CTC. Vamos ver lá na frente. CTC é um ato administrativo previdenciário que permite a contagem recíproca do tempo de contribuição, que seria levar o tempo do regime geral de previdência social para o regime próprio. Muitos de vocês, com fé em Deus, vão pedir uma CTC ao próprio INSS, ao colega seu. Se você tem tempo de contribuição no regime geral e passa no concurso, e vai passar, vamos aqui mentalizar, só depende de vocês, vai passar no concurso para técnico do Seguro Social, vocês vão ser servidores públicos efetivos. E aí, para trazer o tempo do regime geral de previdência social para o regime próprio dos servidores federais, o próprio INSS vai emitir para ele mesmo, o INSS, uma certidão de tempo de contribuição, conforme vamos detalhar lá na frente. Gerir o fundo do regime geral de previdência social é o fundo previsto na Constituição Federal no artigo 250.
É o fundo para onde vão as contribuições previdenciárias dos empregadores, empresas e equiparados e dos trabalhadores e demais segurados da Previdência Social. Quem gerencia esse fundo é o INSS. É um fundo que tem recursos afetados ao pagamento de benefícios previdenciários do regime geral de Previdência Social. E o inciso 3, calcular o montante das contribuições referidas no artigo 2º desta lei e emitir o correspondente documento de arrecadação com vistas no atendimento conclusivo para a concessão ou revisão de benefício requerido. Isso aqui é um resquício da época em que o INSS arrecadava contribuição previdenciária, mas é algo muito pontual. Imagine que um segurado aparece lá para aposentar e falta apenas uma contribuição para ele se aposentar que ele não pagou. Ora, mandar ele para a Receita Federal emitir uma guia de pagamento é cruel. Aí, para concluir o atendimento, é só para fazer a conclusão de atendimento. Aí o servidor emite a guia, o segurado vai lá, atravessa a rua, não é atropelado, no exemplo que eu dei, paga a guia no banco, volta e você o aposenta. Ok? Então, para concluir o atendimento, é possível a emissão da guia pelo servidor do INSS. Bom, nós vamos seguir dentro da Lei 8213, estudando o artigo 3º e 4º, que trata do Conselho Nacional da Previdência Social. E vou aproveitar para fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, teve um aluno que me perguntou, professor, Conselho Nacional da Previdência Social cai na prova? Claro, se vai cair eu não sei, porque eu não sou Madame Beatriz. Mas que pode cair, pode, porque faz parte da Lei 8213. A partir do momento que a parte final do programa de vocês inseriu Regulamento da Previdência Social, Decreto 3.048, Lei 8212 e Lei 8213, qualquer informação de suas normas pode ser cobrada na prova de vocês. Professor, não tem jurisprudência no edital. O CESP não bota jurisprudência no edital. A jurisprudência, ela é a interpretação dos temas que estão no edital. Vai cair jurisprudência na prova? Não sei, não sou Madame Beatriz. Pode cair? Na minha opinião, pode. E eu vou preparar vocês para isso. Estou rezando que caia muito, porque aí vocês vão levar vantagem. Bom, o Conselho Nacional da Previdência Social, integrante da estrutura do Ministério da Previdência Social, atual Ministério do Trabalho e Previdência Social, constitui-se em órgão superior de deliberação colegiada, contando com composição que atende o princípio da gestão quadripartite da Seguridade Social. A sua composição está no artigo 3º da Lei de Benefícios. Vejam, são 6 representantes do governo federal e 9 representantes da sociedade civil organizada, sendo 3 de aposentados e pensionistas, atenção, 3 representam os trabalhadores em atividade e outros 3 representam os empregadores. Vejam, 15 membros compõem o CNPS de acordo com o artigo 3º da Lei de Benefícios. O governo não tem maioria, porque vai ter 6 membros. Os outros 9 advêm da sociedade civil organizada. Trabalhadores 3, empresas 3 e os outros 3 são aposentados ou pensionistas, representantes de aposentados ou pensionistas. A Constituição Federal, no artigo 194, parágrafo único, inciso 7, ao pronunciar o princípio da gestão quadripartite da Seguridade Social, uma participação democrática descentralizada com representantes do governo, trabalhadores aposentados e empresas nos órgãos colegiados. Lá no artigo 194 da Constituição não tem pensionista. Na Lei 8213 tem. Conclusão, a lei inovou em relação à Constituição. A lei é inconstitucional? É claro que não, porque a lei abriu a base democrática, ela não poderia ter restringido. E aí você tem que ser malandro aqui sempre no bom sentido, significa expertise para acertar a questão de prova. Se for uma questão que não envolva uma questão de composição do CNPS, a questão foi extraída apenas do artigo 194 da Constituição, parágrafo único, inciso 7. A questão trata apenas do princípio da gestão quadripartite da Seguridade Social. Se tiver pensionista, a questão é falsa. Por outro lado, uma questão específica, uma questão retirada do texto do artigo 3º da Lei 8213, ou seja, uma questão envolvendo a composição do CNPS, entendo pensionista, a questão é verdadeira. Agora vamos a um detalhamento. Parágrafo 1º. Os membros do CNPS e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo Presidente da República, tendo os representantes titulares da sociedade civil mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos de imediato uma única vez. Então, é o Presidente da República que vai nomear todo mundo.
Os 9 representantes da sociedade civil organizada, 3 de empresas, 3 de trabalhadores e 3 de aposentados e pensionistas, têm mandato. Os que representam o governo não têm mandato. Mandato fixo de 2 anos. Só os 9 que representam a sociedade civil organizada. Esses 2 anos pode ter uma recondução de imediato. Parágrafo 2º. Os representantes dos trabalhadores em atividade, aposentados, empregadores e seus respectivos suplentes serão indicados pelas centrais sindicais e confederações nacionais. O mesmo ocorre com o representante de pensionista, porque a norma foi omissa e esqueceu dos representantes dos pensionistas. Agora vamos às reuniões. Parágrafo 3º. O CNPS reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, por convocação do seu presidente, não podendo ser adiada a reunião por mais de 15 dias, se houver requerimento nesse sentido da maioria dos conselheiros, podendo ter uma reunião extraordinária a cargo do presidente ou se houver requerimento de 1/3 dos seus membros. Então, uma reunião por mês em média, não pode atrasá-la por mais de 15 dias, e reunião extraordinária. O presidente pode designar ou pode ser designada pela assinatura de pelo menos 1/3 dos seus membros. São 15 membros, então tem que ter 5 membros requerendo. Parágrafo 6º. As ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores em atividade, decorrentes das atividades do Conselho, serão abonadas, computantes como jornada efetivamente trabalhada para todos os fins legais. Então, o representante aí dos trabalhadores, né, e da própria empresa, ele vai ter o abono, né, dessa falta, como se ele tivesse trabalhado na empresa. Agora vamos para a estabilidade trabalhista. Aos membros do Conselho Nacional de Previdência Social, enquanto representantes dos trabalhadores em atividade, titulares e suplentes, é assegurada a estabilidade do emprego, da nomeação até 1 ano após o término do mandato da representação, somente podendo ser demitido por falta grave em processo judicial regular. Vejam que essa estabilidade é só para o representante do trabalhador. Por quê? Para evitar que a empresa mande embora porque toma uma posição contrária à empresa. Então, para aqueles que representam os trabalhadores, que são 3 assentos, da nomeação até 1 ano depois do fim do mandato, ele não pode ser mandado embora pela empresa, salvo se ele cometer uma falta grave prevista na CLT e ainda tem que abrir um processo no Justiça do Trabalho para poder mandá-lo embora. Ok? O segundo artigo envolvendo o CNPS é o artigo das suas competências administrativas. Trata-se do artigo 4º da Lei 823 e vamos estudar todas elas. Compete ao CNPS, inciso 1, estabelecer diretrizes gerais e apreciar decisões de políticas aplicáveis à Previdência Social. Inciso 2, participar, acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão previdenciária. Vejam que são competências totalmente abertas. Participar e acompanhar a gestão previdenciária. 3, apreciar e aprovar os planos e programas da Previdência Social. 4, apreciar e aprovar as propostas da Previdência Social orçamentárias antes da sua consolidação na proposta orçamentária da Seguridade Social. Se lembra do princípio do orçamento diferenciado, que a Seguridade Social tem um orçamento só para ela? Pois bem, o orçamento da Seguridade Social, que é formado pelas 3 áreas, a parte previdenciária vai ser aprovada pelo CNPS antes da consolidação do orçamento da Seguridade Social. Inciso 5, acompanhar e apreciar, através de relatórios gerenciais, por ele definidos, a execução dos planos, programas e orçamentos no âmbito da Previdência Social. Inciso 6, também muito aberta, acompanhar a aplicação da legislação pertinente à Previdência Social. Inciso 7, apreciar a prestação de contas anual a ser remetida ao Tribunal de Contas da União, podendo, se for necessário, contratar auditoria externa. O Poder Executivo, a Presidência da República, tem que mandar para o Congresso Nacional a prestação de contas, inclusive da Previdência Social. Essa prestação de contas é alvo do Tribunal de Contas, depois vai para o Congresso Nacional. Vejam, por exemplo, aquele caso das pedaladas fiscais do governo federal, que o Tribunal de Contas da União não aprovou e aí vai votar no Congresso Nacional. Pois bem, o CNPS também tem função de fiscalização. A Presidência da República, quando vai mandar as contas da Previdência Social para o TCU, vai mandar uma cópia para o CNPS. Ele pode contratar até uma empresa especializada em auditoria externa para auxiliá-lo. Ok?
E, finalmente, o inciso 8, estabelecer valores mínimos em litígio, acima dos quais será exigido a anuência prévia do Procurador-Geral ou presidente do INSS para formalização. Ok? Aqui é para formalização, normalmente de acordo da existência de recursos administrativos. Bom, essas são as competências administrativas do CNPS. O que pode cair em sua prova a respeito é somente isto, o texto do artigo 3º, artigo 4º, mais aí uma decorebinha, digamos assim, não tem jurisprudência a respeito e fechamos o assunto. Vamos dar um intervalo. No próximo bloco, nós vamos trazer os princípios informadores da Previdência Social através do artigo 2º da Lei 8.213.